A lei do inquilinato ela não vai resolver os seus problemas e conflitos locatícios. Para quem não me conhece, eu sou a Daiane César, administradora de imóveis há mais de 18 anos e hoje nós vamos bater um papo a respeito sobre a lei do inquilinato. E o meu intuito aqui é te mostrar como a lei do inquilinato sozinha, ela não vai surtir o efeito que você deseja para obter uma locação rentável e sem estresse. É como se você pegasse a certidão de casamento e aquele documento fosse suficiente para ter um casamento realmente frutífero, sem discussão, sem conflitos. E a gente sabe que não é assim que funciona. Já pensou você apenas assinar um documento e estará tudo resolvido? Então, porque a gente acredita que o contrato de locação, né, que é realmente a lei do inquilinato, ela tomando corpo naquele vínculo locatício, porque a gente crê que apenas assinando um contrato vai ser suficiente para tornar aquela locação realmente tranquila, pagamento em dia, o imóvel sendo cuidado. E a gente sabe muito bem que na prática isso não funciona. Um contrato de locação, na verdade, pode ser o princípio dos problemas. Porque não é apenas o contrato tem que ser bem redigido, mas também ele tem que ser bem administrado. E é isso que as pessoas, tanto locadores como administradores, estão pecando, porque estão acreditando que isso aqui é suficiente para manter uma locação como se espera. É como realmente você fosse administrar uma empresa e só desse para você a legislação, a lei SA. Será que apenas estudando aqueles artigos vai ser suficiente para eu realmente administrar uma empresa e saber gerenciar e trazer lucro tanto para os acionistas, mas também propósito para os funcionários, salários, né, bem pagos, e os clientes dessa empresa também bem atendidos? É logicamente que não. Existe uma necessidade de você saber administrar. E aí vem algo que o mercado também traz à tona sobre a renda passiva, achando que o mercado de locação, seja ela por temporada, né, seja ela por curto prazo, ou a nossa tradicional, a por longo prazo, isso é suficiente. Mas a renda passiva, para que ela realmente faça diferença, né, no seu investimento, no seu patrimônio, ela realmente traga frutos financeiros, mas não só financeiros, mas também patrimoniais, em termos de valorização, em termos de manutenção, é necessário uma gestão ativa. Toda renda passiva por trás precisa de uma gestão ativa. E essa gestão vai depender, ou você, locador, se realmente for, né, pro front da administração, ou como eu, que administro imóveis de terceiros. E não adianta eu decorar, eu dominar os 90 artigos da lei do inquilinato se eu não souber a parte comportamental que o negócio, o vínculo locatício, por si só se impõe. Se eu não souber, né, as expectativas que esse locador tem e vice-versa, o que ele pode esperar de mim, não vai ser a lei do inquilinato que vai salvar esse relacionamento. E se eu não souber também a intenção desse locatário, se eu não fizer a triagem adequada desse locatário, se eu não souber mediar essas duas partes, no intuito de saber me comportar, de saber negociar, de saber interpretar a conjuntura, o contexto de um modo para o locador e de um modo para o locatário, porque as pessoas, elas não são iguais. E esse tipo de conhecimento foi que realmente me fez ter mais tranquilidade de ter locações com menos estresses.
Porque quando a gente inicia dentro do mercado, né, para você realmente estudar, tirar a certificação e mergulhar mesmo no trabalho de locatício, você só aprende que a lei do inquilinato é suficiente. E quando eu comecei, né, no próximo vídeo eu posso trazer, inclusive, eu praticamente tenho todos os livros sobre a lei do inquilinato, inclusive a lei do inquilinato anterior à nossa, atualmente vigente, porque eu recebi tanta informação de que era só lei do inquilinato, lei do inquilinato, lei do inquilinato, e na verdade, gente, a gente sabe que não é. Para um casamento, um relacionamento, ele realmente ser frutífero, o principal elo é a comunicação. É você, desde o início, ser claro com suas pretensões, com seus valores, com seus princípios. E a mesma coisa tem que acontecer no processo de uma locação. Então, à medida que eu percebi que o conhecimento da lei do inquilinato é óbvio, que é de suma importância você entender como a lei, né, explica como tem que funcionar um vínculo locatício, mas se você não souber gerenciar na prática como se comportar, como sua postura, como trazer essa informação fria da lei para as partes. Então, à medida que eu comecei a ter mais conhecimento em comportamento humano, em psicologia, em persuasão, em negociação, toda essa parte de gerenciamento no vínculo locatício começou a melhorar, porque agora eu entendo que a outra pessoa, né, seja ele locador ou locatário, tem visões de mundo diferentes, tem interpretações de mundo diferentes, e você saber compreender o que o locador espera, entender o que o locatário espera e o que é que o imóvel, que é o elo entre as duas partes, tem que representar nessa conjuntura, é que realmente faz toda a diferença. Então não espere que a lei do inquilinato ela sozinha vai resolver os conflitos locatícios se você não sabe abordar o locatário, por exemplo, se você não sabe notificar, se você não sabe utilizar as palavras, se você não sabe que tipo de tom você tem que dar a algo que precisa resolver, se você não sabe conduzir, posicionar. Recentemente, inclusive, eu recebi de um seguidor no meu Instagram, vou aproveitar e deixar aqui o meu endereço. Ele me perguntou quais são as atitudes que nós devemos tomar para o inquilino que ele denominou de chato. E eu falei que era posicionamento. Veja, não tem nada a ver com a lei do inquilinato. Você veja que a minha referência para resolver os conflitos, os problemas, não é a lei do inquilinato. A lei do inquilinato é o plano de fundo do vínculo locatício. No primeiro momento, a primeira camada, vamos dizer assim, do vínculo locatício, vem o comportamento, vem a postura, vem a gestão desse vínculo. A lei do inquilinato, ela vai me dar a parte legal, mas a parte de atendimento, a parte do front, a lei do inquilinato não me ensina, porque aí é um conhecimento que foge da parte jurídica, entende? Então foi por isso que eu falei, posicionamento. Se você não se posicionar, alguém vai se posicionar no seu lugar. Neste caso nosso aqui, um inquilino. Então, imponha limites desde o início. E não é limites sobre a lei do inquilinato, porque a lei do inquilinato ela já diz como tem que ser, mas limites em relação a como vai ser esse chamado, como eu quero que o inquilino entre em contato comigo, como é que o inquilino perceba do que se trata cuidar do imóvel como se fosse dele, posicionamento nesse sentido. E aí eu continuo, documente tudo, porque às vezes a gente está aqui conversando
E amanhã a gente se esquece do que foi acordado, do que foi transmitido. E aí eu digo que firmeza não é falta de empatia, é clareza. E a gente tem que entender que não esperar que o inquilino goste da gente, mas esperar que ele respeite o contrato e, inclusive, né, as boas práticas também de conduta, né, pessoal. E aí eu concluo dizendo, sempre seja amigável, mas nunca deixe de ser profissional. Gentileza constrói relações, mas é posicionamento que sustenta o respeito. Então, na próxima vez que você for realmente lembrar de administração, de locação de imóveis, entenda que a lei do inquilinato é apenas um pedaço de todo esse vínculo locatício. Foque também em saber sobre comportamento e gestão.